Vamos para mais uma aula, galera? Beleza? Pegue o livro de vocês aí na página 103. Está escrito assim, Análise Linguística, Vozes Verbais. Nas orações, o sujeito pode se relacionar com o verbo de diferentes maneiras, estabelecendo assim diferentes relações de sentido. Os tipos de relações que se estabelecem entre esses termos são chamados de vozes verbais. As vozes verbais, elas podem ocorrer de três formas: ativa, passiva e reflexiva. Vamos entender cada uma delas. Voz ativa. Há um parágrafo retirado da biografia de Lampião aí no seu livro. Lampião foi o rei conhecido como o rei do cangaço. Diz assim, em tempos de calmaria, os cangaceiros dividiam o tempo entre a fé e o prazer. Jogavam cartas, bebiam, promoviam lutas de homens e de cachorros, faziam versos, cantavam, tocavam e organizavam bailes. Para essas ocasiões se perfumavam muito. Há relato de que os bandoleiros perfumavam até os cavalos quando andavam montados. Era um hábito perigoso. Às vezes, a polícia os identificava na caatinga pelo cheiro forte dos perfumes. Os verbos destacados nesse trecho são classificados como os verbos transitivos diretos. Esses verbos são assim definidos porque exigem um complemento que se liga a eles sem a ajuda de uma preposição, um objeto direto. De outro lado, esses verbos apresentam também um sujeito. Os cangaceiros dividiam o tempo, os cangaceiros jogavam cartas, os cangaceiros promoviam lutas. Nos três casos, os verbos transitivos diretos se ligam a dois termos, o sujeito, cangaceiro, e o objeto direto, o tempo, cartas e lutas. Analisando a maneira como essa ligação foi feita, percebemos que nos três exemplos, os cangaceiros praticavam ações. Nesse caso, temos o que chamamos de voz verbal ativa, ou simplesmente voz ativa. Vamos agora para a voz passiva. As mesmas frases que foram usadas no exemplo anterior poderiam ser reescritas de uma outra maneira. O tempo era dividido pelos cangaceiros, cartas eram jogadas pelos cangaceiros, lutas eram promovidas pelos cangaceiros. Agora, houve uma alteração, uma inversão dos termos. O objeto direto passou para a posição de sujeito. Com essa mudança, observe que o sujeito se tornou alvo da ação verbal, a ação praticada pelos cangaceiros. Assim, nesses exemplos, ocorre a voz passiva e o termo pelos cangaceiros é classificado como o agente da passiva. Então, a voz passiva ela pode ocorrer de duas formas. Voz passiva analítica, que é formada pelo verbo ser mais o particípio do verbo principal. Então, a voz passiva analítica tem origem na voz ativa. O agente da passiva passa para a função de sujeito da voz ativa e o sujeito da voz passiva para a função de objeto direto. Observe, o exemplo aí te explica muito bem. Na voz ativa, os cangaceiros organizaram o baile. Sujeito, cangaceiro, objeto direto, o baile. Na voz passiva, a inversão, como vocês estão vendo aí, muito bem desenhado no livro de vocês. Já a voz passiva sintética ou pronominal, como também pode ser chamada, ela é formada por um verbo transitivo direto acompanhado pelo pronome apassivador se. Organizou-se um baile. A voz passiva sintética pode ser transformada em analítica. Observe, organizou-se um baile. Um baile foi organizado. A outra voz é conhecida como voz reflexiva. A voz reflexiva indica que a ação verbal não tem outro ser como alvo. Nesse caso, a ação pode principalmente ter o próprio agente como alvo, os cangaceiros se perfumavam, ou atuar reciprocamente entre mais de um agente. Eles se escondiam na caatinga. Então, voz verbais ou vozes verbais é a relação que existe entre os termos sujeito e verbo, sendo voz ativa ou voz passiva. Voz ativa, o sujeito pratica a ação, enquanto que na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal. Em relação à voz passiva, nós temos a voz passiva analítica e voz passiva sintética. E ainda tem também a voz reflexiva, onde o sujeito pratica e sofre ação. Qualquer dúvida, galerinha, entre lá no aplicativo Mais Escola, faça sua pergunta no chat ou deixe seu comentário aí no canal do YouTube. Um beijo carinhoso, fique com Deus e até a próxima.